You saw the title, you saw the thumbnail, let's get into this. And before you ask how this guy is a creep, I'll show you some proof. Here, he takes a picture of his friend's backside without her consent. Here, he stares at an 11-year-old's boobs, and yeah, that's just really weird, and he lied about when it happened, and it's just really weird, and he's done a lot more than that. Yeah, this guy is definitely something, but that's not what we're here for. We are here for his deranged and strange stories that are really weird, so sit back, relax, and enjoy my storytelling. Ever since Giffany died and his daughter Usagi turned 20, moved out of the house, and got married, Caden felt lonely and depressed. One morning, Caden woke up from a very strange dream. In this dream, Caden was 19 years old again. He was standing in the sand field of his elementary school when suddenly he heard a familiar robotic laugh. Caden said, "Huh, I know that laugh." Suddenly, Giffany appeared in front of him the same way Bill Cipher did in Ford's dream during the cold open of the Gravity Falls episode The Last Mabel Corn. She had the same pixelated looks she did when she was alive, but she was wearing an all-white version of her signature sailor uniform and a white ribbon on top of her head. She also had the same angel wings and halo that one of Giffany's concept designs had. Also, she was floating in the air rather than standing on her own 2 feet, which were covered by white Mary Janes instead of pink ones. Wow, that's so descriptive of him. Wow. "Hi, Caden," Giffany waved. Caden said, "Hey, Giffany, what have you been up to?" "I've been watching you and want you to know that I was thinking about our relationship. I feel like we had a lot of fun when I was alive, but that somehow we just weren't right for each other. I want you to marry someone that loves you in ways that I never." Wife accidentally gave birth to 3 sons, and they only have 1 room in the house that fits just a bed, a wardrobe, and a bedside table. With 3 energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant mess, the wife decided it was time for a change. Quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant mess, the wife decided it was time for a change.
wife accidentally gave birth to 3 sons, and they only... Wife accident...
bate no peito, a gente tem esse direito. Diretas já. Diretas, a gente ainda vai ver por aqui. Assim é a Salt Cover. Pagamos caro por ser uma emissora de personalidade forte. Fomos contra a ditadura, a favor das diretas, contra a morte dos mamonas, contra o porte de armas, contra o fechamento da RCTV, a favor das vaias no Lula e ainda contra a CPMF, IOF, Viacom, a BNT, RA, SMPTE, DNVR, a PDF e o TPJ. A nossa resposta começa aqui. A seguir, vale a pena nada ver de novo. Vinhetas, chamadas, aberturas. A programação visual da cover não sai da cabeça do brasileiro. Uma diagramação que conquistou até mesmo as outras emissoras. A Band 80 é nota 5. Bandeirantes. E agora você vai entender como isso começou. Matar a saudade das vinhetas que já se foram e saber como elas são feitas. Prepare a pipoca, porque sempre vale a pena nada ver de novo. Tudo que pintar de novo é porque já pintou antes. Prima Luísa, Tempo Coval, no pique da cover. A cover 90 é nota 0. Evidently gave birth to three. Embarque nesse carrossel. Cover e você, nada a ver. To three sons. Mas é impressionante como eles fizeram isso. Isso faz parte de um capítulo desconhecido da história desta emissora. A Salt Cover deve muito a um mexicano genial chamado José Delfín Producciones. Delfín de pai e Producciones de mãe. Certo dia, ele desmontou uma máquina eletrônica de calibrar pneus e criou assim o primeiro computador de efeitos visuais da América Latina. E através de uma produtora com seu nome, ele revolucionou as transmissões de televisão da época com vinhetas que tinham incríveis efeitos eletrônicos. E de borracheiro, José Delfín Producciones se tornou um dos mexicanos mais ricos de seu tempo, vendendo a peso de ouro efeitos eletrônicos para todas as companhias de cinema e televisão em várias partes do mundo. Alguns trabalhos seus permaneceram no ar durante mais de 15 anos. E muitos trabalhos foram feitos em conjuntos com os nossos designers Pedro Penélopes e Gans Bonner. Tela quente. Admitimos, nós gostaríamos que muitas dessas vinhetas nunca tivessem existido. Mas apesar de tudo, em um álbum de fotografias existem fotos boas e fotos não tão legais assim. E essas também fazem parte da história da televisão Salt Cover. José Delfín Producciones faleceu em 1992, aos 95 anos de idade. Mas seu legado continua. Seu filho Juan Delfín Producciones hoje em dia é animador e apresenta o programa Domingo de Gala na televisão mexicana. Até que enfim, um jogo brasileiro. Gringos que estão assistindo, esse jogo representa mais o Brasil do que o futebol e samba. Opa, aí gostei. O jogo é
Big Brother Brasil. Não, tchau. Volta aqui, fuleiragem. Não adianta fugir. Boninho lacrou tudinho, cê vai se ferrar junto com o Milingo. E vamos lá, jogar o jogo de PC Big Brother Brasil da Globo. A Globo, aquela farmácia é. Escolha um participante. Na carta, com uma foto de menos 3 megapixels, tem um ótimo carisma e caráter. Henrique, tem 100% carisma, mas não é tão humilde assim. O bombadão aqui já é um escroto, nem vou escolher. Esse aí, pior. Essa aqui é a com melhor desempenho. Aliás, eu nem sei se isso vai influenciar no jogo, man. Sem cerimônias, nem nada. Como podem ver, é uma versão barata do The Sims, só que no Big Brother, que fracassou miseravelmente e você vai ver o motivo. Bora conversar. É sério isso? Exatamente. Eu sei que The Sims também tem sua língua própria, mas pelo menos parecia com idiomas reais. Aí eles só estão resmungando. Vamos contar piada pra ver o que dá. O jogo já é uma piada, então não me surpreende eles terem reaproveitado os efeitos sonoros. Vamos dançar aqui. Oxe, parecem bêbado em festa. Tá nada, é cosplay de fantoche e mamulengo dos braços mole. Bora dar uma molhada nos poros. Ela não tá nem nadando, tá só de pé na piscina. Eu nem tenho controle, ela anda sozinha na piscina. Ouve só. Prova do líder. Escolha o seu perfil. Estrategista. Agora clique no envelope. Oxe, isso não é prova, é sorteio. Evidentemente, como ela é a nova líder, vou conversar paca, pra que ela não me ponha num paredão. Vem cá, é só esses resmungos do pingué. E vai se acostumando, pois é o mesmo efeito sonoro que vai diferenciando entre homens e mulheres no jogo inteiro. Detalhe, por 15 minutos até acontecer uma prova. Ah não, aí eu desisto mesmo. Calma aí que vou pedir reforços. A gente vai dublar o jogo pra não ficar tão chato. Ô Calva, vem aqui. Ainda tô com tanta fome que meu bucho parece trombone de vara. Deixa eu cozinhar aqui. Que gostoso. Agora peraí que vou dar uma entrada no Vanderlei Cardoso. Votação do grupo. Just love BFDI. Videos I make are to help fund bigger videos so I can pay some of my crew, or not some, all my crew for their insanely hard work that they do throughout my channel. And yeah, it's basically for that. So I get kind of sad when people are like, you know, this video is like content farm, you know. So which is fine to accuse someone of, but I just wanted to say that I personally don't see me as that. The 80 hours are paid, I will say that. And Tyler, yeah. when someone calls him a content farm, dude, it's a Tyler Crasher problem. Tyler, I don't think there's any accusing here, Mr. Hashtag BFDI. I got a bad feeling about you. Part 5 hashtag shorts. Tyler, couldn't you have used some of your fat stacks to come with a fun top of Tyler Lance plushie? Please, Tyler, please bring it back. We were all just really broke at a time. One more campaign! One more campaign! Dude, I know you do these things to cover for your more ambitious projects. Amazing. This is the stupidest game! And your animators deserve to be paid in solid gold bars. But was there really anything better you could have done when I tested BFDI Are we eating food? good You or what? see, if this was a good channel, he would have actually cooked and made for BFDI food. Instead, because it's I'm about to Tyler, listen to he this. drives around gorging down on McDonald's and Burger King, spitting out the pickles as an icky vegetable. Not enough
fat to sustain his late night BFDI binges. When you donate to his Patreon, this is exactly where your money goes. Toss one of your animes to BFDI Fry, will you, Tyler? Eating his BFDI fries and his BFDI car, listen to some BFDI I'm about to tunes. listen to this all the time in the car, yo. Found his favorite BFDI shit. Dude, he's wearing his own bloody map. Let me just put it on this real quick. I gotta announce something. Tyler, what's crack-a-lackin', mate? Your haircut is gorgeous. Oh, Tyler, you little flirt. Oh, at least take me out for dinner first. Take me out for a BFDI burger. Hey, psst, Tyler. If you're watching this, look, man, we got off on the wrong foot. I could do amazing things for you. All the bad things I said about you could wash away in an instant. All you have to do is a little something for me first. So what do you say, Tyler? 1 1 1 1 1 That's 2 satisfied. 1 1 2. You know, at least Tyler Lance actually has people working on his stuff, and he's actually paying for their hard work. Real life people are behind the scenes of all his videos, if I like him or not. And that sounds really obvious before you remember this guy. And now the episode is finally premiering on YouTube at 1 p.m. Eastern Standard Time. This isn't a rumor. It's Hello. I am aiming to be the first person to post a video about flirt everything, date objects. This is not date everything. This is a complete ripoff, complete AI slop. I streamed it. I was the first person to stream it. And now I want to be the first person to post about it on YouTube. I did spend money on this, so please enjoy. I have full TTS on every stream if you like TTS, or you don't know what it is and you like interactive streams. Please subscribe. I stream every day. It's a lot of fun in here. I appreciate you being in. Give it a like, give it a comment. Enjoy the video. Thank you so much. It's going to be a very exciting stream for us. Look at this price point. You see how this is $10 and it's on sale from $20, implying that the game is originally to be bought for $20. Well, in the last 24 hours since I've looked up this game, it has dropped to, I believe, $2.99. No one buying this shit. You cannot... Oh, God, okay. I thought it was the game! I thought it was the game! I thought it was the game! You tricked me! Damn it! Oh, my lord. The game's on. Yay. Is the cover AI? I am gonna cry. The cover is AI. Yeah, there's a lot of AI. Apparently the whole thing is written by AI, too. Why does it look haunted? It sure does. What do we want to riz up first? There's only a certain amount of objects. Chair. We're going to be sitting in silence pretty much this whole time. Oh. Abe said don't talk to the trash screaming out till she can come in. Let's creak and sink. This music's really helping, right? This music's really putting the mood on. Oh. Okay, I have 10. I don't know what is 10. I have 10 hearts. I don't know what that means. Can I talk to... Why aren't these people sexy? That's all subjective. That's all subjective. Can I talk to them again? I forgot. Okay, we got another 10 hearts. Toilet? We'll go toilet. Hold on, I gotta spin the whole camera around to get around. Oh. Okay, so in case anyone's curious, you can't go in this room. There's a wall. They gave birth to... Go through. That's it. I don't know if they meant to do that. Maybe that room was the friends we made along the way. Okay, you can't get in this room either, so you just have to look at everything from a distance. I don't know if this is completable. Because what if there's things that are, like, in the corners? Whatever. Toilet. It's the same voice! I thought it would at least be, like, a different voice. Sell the whole damn house. The voice is so sexy. Wife accidentally gave birth to The face you make while cringing is so 3 funny. sons. It and sounds like Toad is getting attacked. This is a terrible game. That one's cracked slightly, and yet you stood there like it was the safest place in the world. Why the fuck would I... Okay, she's cute. She's the Lamb cutest. girl? Oh, lamb. 3 I sons. spelled lamp wrong. Lamb. Warmth, sass, and perfectly balanced lumens. So, are you The puns are so lame. Are you just browsing, or are you ready to plug into something a little ... electric? She's so real. Plug into? Ayo? 3 Ayo? With your penance,
You know what I hate the most? What? When someone rocks back and forth on me like I'm a playground swing. Like Gave birth to 3 sons. How many lines do they have? These are already, we're at like 4 lines. That's more than I thought, to be honest. Her name was Melody. Make it stop. Wife accidentally gave birth to 3 sons. You tricked me! You tricked me! You tricked me again! Jack would be a doorknob. You give lamp vibes. I was gonna say lamp. Lamp or doorknob. I'm good with either of that. I could see doorknob. It's the forehead. You turn me sideways, you shave my head, and I'm already a doorknob, baby. Okay. And they only Anyways. wife accidentally gave birth to 3 sons, and they only there are no windows. and they There are no sons, windows in and the they only vicinity. and they only I count and they only sunrises. and they Everyone has son, another 3 chance sons, to to be 3 noticed sons, by and they someone who sees more than leaves. I will fuck that door, thank you. What's that? Down. No? Then why is your heart hovering over my handle? Curiosity? Careful. Wife curiosity accidentally is gave birth to trespassing 3 with a softer sons, voice. and they only have wife accidentally gave birth to 3 Curiosity is just sons. Trespassing with a softer voice is not true. That's just fucking not true. What else? What else do we want to talk to? Are there any secrets? Are there any like secret ones? No, can't talk. Whoa! Welcome in! Doorman is a piss boy. Doorman is a piss boy. Welcome Doorman in! is Thank a you for the piss raid. boy. Can we get a shout out? Can we get a shout out? This is gonna take some Wife explanation. accidentally gave birth to 3 sons, and they only This is just a general trigger warning. I'm about to click the item, and it does make quite a sound. So every object makes the same sound. It's just that. It doesn't change. That's the only sound in the whole game. Entertainment, comfort, background noise for your worst days, and spotlight for your okay. So then this is what it usually turns into. It's just this like chat GBT like nothingness. The TV model. Do not even match. No, it doesn't. You're right. You're right. It doesn't. This is a completely different type of TV. Oh, now that line deserves a standing ovation. Let's write this script together. All right. That's it. That's the whole game. If anyone, if you rated and you were like, man, I really want to see some date everything, I could probably recommend some streamers. 1 second. We need 3 sons, 3 sons. here. One moment. We just have to really zoom in. That's questionable. Oh my. That's questionable. She's got a schlong on her head. Dylan, close your eyes. Why does it sound like Toad from the Mario series? Is the seagull from Little and they Mermaid only doing here? and sons, 3 sons, 3 sons, and they Indy, you said you sent something to me. And that's where you come in, number 3. Come on, you're not gonna make me partner up with him, are you? It's okay. Okay, just. I think it is. Goodbye, my glowing mistake. All right, that's 3 out of 10. That's 3 out of 10. We can keep going, guys. Okay, we'll get the stairs. Oh, hold on, let me float down. We made Turn on so much you're levitating. Jack, I cannot continue to listen to this grating sound. You have to. You guys seem to want this it to be louder, so I'm gonna turn it up for you. You ever want me? It looks so polished on the outside. It's so corroded. Can I ask you something awkward? Try me. Have you ever? Is Fawcett like actually sexual? Emotionally or Yes. otherwise? sons, and they Fawcett's a dog. It literally looks like a floppy DIH on her face. Flirt everything date objects. A game so real it made me fall in love with my own toilet. There are moments in a streamer's career, rare seismic moments, where you know you are witnessing history. Not just playing a game, but being transformed by it.
That moment happened and they only live as and I, they only Schlacker, and they only 100% flirt everything date objects on stream. Let's talk about the sound design, or rather the majestic singular sound that echoed through my bones like a war horn of passion. There is one sound in this entire game. Oh my god, it was music. I'm so glad they didn't clutter this masterpiece with unnecessary noise. That sound should have been 10 times louder, longer, To three more suns, frequent, and they only bass boosted into oblivion. It only fit 1,000 characters, so that doesn't fit it. It didn't even get. There's like 7 more paragraphs. 10 out of 10, better than Air. Play it. This is the only game brave enough to ask, what if your furniture wanted to kiss you? Send. All right. That's it. Can't wait for Sassy Chap Games to email you with a cease and desist. three sons, and they only they only three sons, and they only and they only and they sons and sons and they only have one and they only and they three sons and they only have one. They only birth to three sons, and they only have one. Have Everyone knows you beat Wart in Super Mario 2 by tossing vegetables in his mouth, but I want to know what else he'll eat. I grabbed my Game Genie and started chucking all kinds of things at him. Shy Guys, tweeters, sniffets. They did some damage, but ultimately he didn't bite. I chucked a delicious Trouter at him, and he didn't want it. He didn't even want a fresh Birdo egg. Nothing seemed to work. To three sons, and they Nope. only have Keys, they did hurt him, Birth but to- he wouldn't eat them. Birth I to even three tried sons, offering him and a they only- sweet Subcon Fairy, they son. but still no dice. The POW block didn't do much, and hitting him with the Starman made his bubbles bounce, but he was totally immune. Then I found it. He will eat a Koopa shell, and if you time it just right, he will swallow a bomb too, as long as it's exploding. Turns out Wart's not just picky, he's got explosive taste. Everyone knows you beat Wart in Super Mario 2 by tossing vegetables in his mouth, but I want to know what else he'll eat. I grabbed my Game Genie and started chucking all kinds of things at him. Shy Guys, tweeters, sniffets. They did some damage, but ultimately he didn't bite. I chucked a delicious Trouter at him, and he didn't want it. He didn't even want a fresh Birdo egg. Nothing seemed to work. Potions? Nope. Keys? They did hurt him, but he wouldn't eat them. I even tried offering him a sweet Subcon Fairy,
but still no dice. The POW block didn't do much, and hitting him with a Starman made his bubbles bounce, but he was totally immune. Then I found it. He will eat a Koopa shell. And if you time it just right, he will swallow a bomb too, as long as it's exploding. Turns out Wart's not just picky, he's got explosive taste. Everyone knows you beat Wart in Super Mario 2 by tossing vegetables in his mouth, but I want to know what else he'll eat. I grabbed my Game Genie and started chucking all kinds of things at him. Shy Guys, tweeters, snippets. They did some damage, but ultimately he didn't bite. I chucked a delicious Trouter at him, and he didn't want it. He didn't even want a fresh Birdo egg. Nothing seemed to work. Potions? Nope. Keys? They did hurt him, but Faremos agora uma pequena pausa na nossa programação. Apenas o tempo necessário para que você possa despertar para um novo dia, uma nova vida. Enfim, dormir mal pra caramba, que ninguém dorme 3 horas. 6h30, bom dia, Dona Maria. 7 horas, bom dia, seu José. 7h30, Herpes e Renato. 8 horas, show da Meir com Cavalo de Fogo, Snorkels e CPM 22. 9h50, Chaves. 10 horas, Gozo com Danger Mouse e Ursinhos Carinhosos Transformers e uma pátia de aranha. 11h30, Sítio do Pica-Pau Azul e Vermelho. Meio-dia, Sedentarismo Espetacular. Meio-dia e meia, SLP TV, primeira edição. 13 horas, Chaves. 13h04, dá uma pena ver de novo. Colégio Santa e Madre. 14h12, Chaves. 15 horas, sessão da tarde, Tartarugas Ninjas Alopradas de Beverly Hills com Brandon Fraser. 17 horas, sessão abertura, Galaxy High. 17h27, Chaves. 18 horas, Tarde Fervente com Márcia Goldsmithson. 18h29, Chaves. 19 horas, Jornal da Cover. 20h45, Bico do Pato. 21h49, Chaves. 21h50, minissérie especial. Hoje é dia de Mad Maria. 22h22, sessão de descarrego com Jorge Caju. 23 horas, Cesta de Lixo, Matriarcado dos Homens Hermafroditas com Brandon Fraser. 23h59, Os Padrinhos Mágicos. Meia-noite, sorteio da telecena. Programa La Garantia Soijô. 1 hora, Polishop. 1h59, Chaves. 2 horas, Insúmnia Abrão. 2h59, Os Padrinhos Mágicos, segunda edição. 3 horas, Grita que eu sou surdo com Luiz Carlos Alborguete. 3h30, Casal 30. 4 horas, Corrente dos 318 Empresários. 4h58, Chaves. 5 horas, Jaspion. 5h55, Telecurso dormiu. Dormiu assim como você que não aguentou ver este vídeo até o final. E já que... Apoio Cultural, Felipe Martinelli Braga, César e Leila. Apoia.se/Igor Birth to 3 sons, and they only have one. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você descansar para um novo dia, uma nova fita. Logo estaremos juntos novamente, apresentando Teleturco segundo grau, com aula de striptease número 14 e aula de polidense número 27. 7 horas, bom dia Barril. 7h15, bom dia Rio Melhor, quem riu por último. 7h25, show do Vampirinho. 8 horas, show da Queca. 1h83, RJVT, primeira edição. 1h97, Cover Explode. É, nessa época é o tipo de explosão que nós podemos arranjar. 1h98, Jornal Nojo. 1h99, vale a pena ver de novo outra vez. Despedida de Porteiro. 2 da tarde, Chaves. 2h45, Festival de Folga com o filme The Room. Este é o meu quarto. 4h30, sessão. 1h97, Cover Explode. É, nessa época é o tipo de explosão que nós podemos arranjar. 1h98, Jornal Nojo. 1h99, vale a pena ver de novo outra vez. Despedida de Porteiro. 2 da tarde, Chaves. 2h45, Festival de Folga com o filme The Room. Este é o meu quarto. 4h30, sessão dentadura, The Flash em Socorro, estou desatualizado. 5h30, Escolinha do Professor Jaime Palilo. 6 horas, Depressão. 6h17, estreia Perigosas Peludas. 7h45, RJVT, segunda edição. 7h55, Jornal Jacional. 9 horas, Perna sobre Perna. 9h15, Bela Kid com o filme O Vingador Thor 2.
11h30, séries brasileiras, A Cabana do Pai Tomás. Meia-noite, concertos intergalácticos com a ópera tosca de Malfeitos. 2 da manhã, Jornal da Cover com a vovó Jornalda. E logo depois, Sessão Comédia com Lucas e a Banheira. Pô, termina assim seco, depois vocês ficam falando dos paulistas, viu? Calma, meu amigo. Porteiro é uma profissão digna. Esses funcionários nunca estão satisfeitos. A verdade é essa. Have one de porteiro room in the house. Calma, Jorge. Calma. Pera aí. Eu perdi tudo com o plano Collor, meu filho. Será que não é o nome da novela, Trabalho não? com 2 controles em rebote, um videocassete. Vou pôr no ar um Chapolin Colorado. Quero só ver o que eles vão achar da cor por aí, se eles me demitirem nesse momento. Calma. Alguém liga pro povo. Eles não vão me demitir, não, dessa Alguém tem um vez aí, celular? Aqui no Rio, o celular tem desde 91. Eu tenho 4 filhos e 3 esposas pra sustentar, maluco. Você já me conhece, eu sou o Tido do... Guerra para o canal Only para receber have one room in the house. Have one room in the house. Link na descrição. Have one room in the house. Se vocês não se lembram o que é o Lady 101, eu vou refrescar a memória de vocês com esse trecho do Have one room in the have one room. Toma leite 101. Vamos repetir de novo esse negócio aí. Have one room in the Crianças correndo no campo aleatório com a menina bootleg de esmiliguido falando. Have one room tomar leite 101. Nunca vi um povo tão hypado pra tomar leite. Leite 101. Medo. Para um momentinho aí. Olha pra esse zero. Gostoso e nutritivo. Saboroso e natural. room in the house. Leite do zero. O leite da galera. 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 Os caras se juntam num campo verde, fazem toda uma festa pra tomar o leite da galera direto do zero. Eu não vou especificar nada. Eu tomo leite 101. Meus pêsames. Viram aí? Então vamos agora pra dublagem aí do negócio. As aventuras da turminha 101. Alimento 101, mais saúde para seus filhos. O leite da família. Leite em pó integral 101. Uma aventura na escola. Hoje tem prova oral, Márcio. Você estudou bem? Claro, vai tirar 10. House in the have one room in the house. Have one. Vencido, hein? Como é que você vai ter certeza que vai tirar 10? Tô falando, tá tudo na ponta da língua. Batutices. Ah, mas assim não vale, Márcio. Você cola, como é que você vai aprender desse jeito? Para, eu aprendo melhor quando mastigo alguma coisa. E chegam na escola. Muito bem, crianças. Vocês sabem que hoje vamos ter prova oral de conhecimentos gerais. Espero que estejam bem preparados. Ai! Muito bem. Quem foi o que fez o avião? Santos Dumont. Tomás Edison. Nicolau Copérnico. Ele engoliu o avião. Engoliu o avião e engoliu o papel. Eu não sei. Márcio, diga 2 pronomes. Quem eu? Muito bem. Quem? Eu sou 2 pronomes. Nota 10. O professor, o Rodrigo tá me furando com compasso. Rodrigão, você sabe pra que serve o compasso? Professora! Pois eu vou lhe mostrar. Viu pra que serve o compasso, Rodrigão? O que é isso? Você, professora! Errado! É o zero! Igual que eu vou lhe dar. Mônica, ciências. O que é preciso para cuidar bem do coração? É It's just a bed, and they only have one room in the house that fits just a bed, and they only have one room in the house that fits just a bed. Não, o nome dela poderia ser, sei lá, Rafaela, Ana, mas não, é Mônica. É Mônica, não sei por quê. Fecha os olhos, professora. Que história é essa, menina? Ora, professora, o que os olhos não veem, o coração não sente. Batutices. Paulinho, isso é hora de chegar na escola? A culpa é da senhora, professora! Minha
história é essa, menina? Ora, professora, o que os olhos não veem, o coração não sente. Batutice esses... Paulinho, isso é hora de chegar na escola? A culpa é da senhora, professora. Minha, por quê? Tava até agora procurando a raiz quadrada que a senhora mandou achar, mas só encontrei essas compridas e redondas. Batutice! Nossa, eu vou dar um intervalo pro recreio. Eita, balanço legal. Legal, mas perigoso. Tô pensando que eu sou criancinha pra cair daqui, é? Não é nada disso não, sai daí que eu vou te mostrar o porquê que é perigoso. Tá vendo? Tá cheio de água esse pneu. E daí? Você acha que eu vou me afogar, é? Batutice! Não, cara, é que a água parada acumulada assim pode criar o mosquito da dengue. Ah! Nunca se deve deixar vasos, garrafas, pneus com água dentro. Tem que derramar, que senão cria o mosquito da dengue. E a dengue é perigosa e pode matar. A dengue é perigosa. Bom, agora vamos tomar nossa merenda escolar pra ficar esperto. Eu tô com muita fome. Também depois que você comeu a cola. Nossa, mas toda hora jabá toda hora. Jabá toda hora, jabá toda hora. Arrozinho 101 gostoso. E esse leitinho 101 então? Perceberam que a única coisa que eles comem nesse universo é arroz e leite? O Rei Momo no episódio passado. Tava degustando aqui um arroz com leite. Muito bem. Vamos começar nossa prova oral. A professora tá com um soluço, parece um fusquinha. É, deve existir alguma coisa comigo. Pra passar o soluço, só levando um susto. É só olhar pro Márcio que a senhora fica boa, professora. Vamos só lá em cima pra Venha aqui, seu Chiquinho. Vai ficar de castigo e tirar 0. Ih, professora, o soluço passou. É verdade. Pois é, professora. Foi um susto que o Chiquinho deu na senhora. Chiquinho, você vai continuar com 0. Só que com 1 na frente. Muito bem, agora vamos recomeçar nossa prova oral. Agora ciências. Quem me disser o que é molécula ganha 10. Então, Márcio, o que é uma molécula? É uma menina muito sapeca, professora. O quê? É, professora. Menino sapeca não é mulher, menina sapeca é molécula. Professora, molécula é a menor partícula de uma substância que ainda conserva as propriedades dessa substância. Muito bem, Vicente, nota 10. Meu Deus, que horrível! Que horrível! Que coisa horrorosa! E você, Márcio, não tem nenhuma molécula na sua cabeça. Bem, agora vamos ter aula de desenho. Pegue seus lápis. Você também, Márcio. Professora, eu não tenho lápis. Márcio, o certo é, eu não tenho lápis. Ah, a senhora também não tem, professora? Ai, eu não aguento mais, eu vou acabar todo mundo pra casa. Mas antes, deixe na mesa dever de casa. Ih, professora, não fiz não. Márcio, você outra vez vai ficar de castigo até mais tarde. O Márcio ficou de castigo porque não fez o dever de casa. É a primeira vez que eu vejo alguém ficar de castigo por uma coisa que não fez. Ronaldinho Soxer. Fim. Ah, mas os caras fizeram uma observação. Eles fizeram uma observação agora. Atenção, desenhos com piados, decalcados ou feitos por adultos não valem. É fácil, é legal. Ah, que coisa horrível. Que coisa horrível. Coitado do Márcio. Os vencedores do MES do concurso Pizza Turminha 101. Meus parabéns. Os competidores aí, eu vejo que se esforçaram. Selecione os melhores. Eu gostei desse Márcio aí com essa roupa florida e o chapéu aí. Eu gostei dessa do Lucas Castro, dessa Mônica aí, brejela. Arroz. Saltinho. E gostosa. Arroz 101. Direto do 0. Placatete Produções. O G-Porta. E o Guzado. Muito obrigado, Arnaldo Ferreira, por ceder os quadrinhos para a gente. Muito obrigado mesmo. É sério mesmo, o cara de fato se esforçou bastante, porque ele escaneou os quadrinhos aí, só mandava aqui pro vídeo. Sério, muito obrigado mesmo, porque deu trabalho, hein? Minha nossa. Então, eu tô numa situação emergencial, digamos assim. Tanto que eu fiz até uma vaquinha pra poder pagar umas contas assim. Então, se você puder me ajudar nessa vaquinha, que é até o dia 7 de julho, preciso pagar tudo isso, tá aí o link da descrição pra você poder me ajudar. Porque eu tô numa situação incrivelmente tensa, sabe? Muito tensa. E se puder compartilhar o link
link desse negócio aí, eu ficarei muito grato. Room in the house. Quer apoiar o canal ainda That receber fits just a- recompensas? Apoie na Apoia CNBJ e me just a bed, a ajude. Link na descrição. Atenção, tem umas piadas aí que envelheceram muito mal e são coisas do quadrinho, não é piada que a gente fez, é quando Você acredita que a gente já teve uma emissora aqui no Brasil que passou filmes... Ter uma emissora de televisão custa muito caro e por isso tem algumas pessoas que decidem criar emissoras piratas. Algumas são simplesmente criadas e não acontece nada demais. Já outras vão muito mais longe, passam de todos os limites e viram até caso de polícia. Exibem filmes, programação roubada, zoam geral e chegam até a provocar outras emissoras como a Globo. O vídeo de hoje tá top. E antes da gente dar uma bela risada e ver essas emissoras piratonas, vire um Formosa ou Formoso se inscrevendo no canal. Não custa nada e você vai sempre ver esses vídeos. Vamos ver essa bagaça. A Lux 7 foi uma emissora que durou poucos dias e nesses dias, meu amigo, foi mais que o suficiente para essa loucura ir parar nos jornais das outras emissoras, nos tabloides dos Estados Unidos e ainda por cima chamar a atenção da polícia. Aí você pergunta, mas que loucura essa emissora aprontou? Vai ouvindo, a Lux 7 foi criada por pessoas desconhecidas e foi ao ar pela primeira vez em uma sexta-feira, dia 14 de abril de 1978, no canal 7 de Syracuse, Nova York. Era uma emissora pirata que dizia, nós somos a Lux 7. Eles se autodenominavam assim. A tal emissora pirata começou a passar alguns filmes que todo mundo queria ver. Rock, o filme lá com Sylvester Stallone, também alguns episódios de Star Wars e ainda por cima filmes. Aqueles filmes lá, você entendeu. De vez em quando, um cara bizarro, coberto com alguma coisa, entrava e falava com o povo que assistia a transmissão. Às vezes contava até uma piada. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. No primeiro dia de Lux 7, ele disse as seguintes palavras. Se você está assistindo, você faz parte desta metade. Ele disse isso insinuando que metade da cidade estava assistindo a emissora no momento. Quando esse cara esquisito terminou de falar essas palavras do nada, uma gravação de um coro de mulheres começou a rodar no fundo. Lux 7. E aí apareceu a vinheta da emissora, que nada mais era que uns dadinhos rolando com o número 7. E isso faz todo sentido, viu? Afinal, Lux 7 em português é sorte 7. Tudo a ver. A emissora desapareceu em 16 de abril de 1978. Durou sexta, sábado e domingo. Ou seja, resolveram aprontar essa loucura no fim de semana. A wardrobe and a bedside in the house that fits just a bed, a wardrobe and a bedside in the house. Federal de Comunicações em Buffalo disse aos tabloides na época que as transmissões ilegais da Lux 7 constituíam um crime federal punível com multas de até $10 mil ou até 1 ano de prisão. Então é o artigo Jacaré 280. Energetic free and with bedside table. Energetic telejornais das outras emissoras. Boys, things quick the bedside table. With 3 ilegais da Lux 7. Nunca descobriram quem foram as pessoas ou a pessoa que criou essa emissora chamada Lux 7. E não sabem quem foi o cara que apareceu contando aquela piada. O que foi que aconteceu? Não sei. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. No dia 25 de outubro de 2009, apareceu lá em Tumbiara, Goiás, a Rede TV de Itumbiara. Tô brincando de pirata! O objetivo dessa pepita de emissora era valorizar a região, que não era um destaque tão grande para as outras emissoras. Até chegaram a construir lá uma torre que foi instalada no bairro Jardim América para que todo mundo ali pudesse assistir e não perdesse nada. O principal programa deles era o plantão policial, que passava ali na faixa do meio-dia. E olha essa belezura de abertura que eles fizeram pro programa. Você tem passagem? Você tem passagem? Se tiver, eu vou puxar. With just a bed, a wardrobe, and a bedside table. With just a bed, a wardrobe, and a bedside table.
With just a Sim, bed, pessoal, a wardrobe. essa era a abertura do programa. A gente não tá brincando. A gente queria tá brincando, mas a gente não tá. Se prepare para as loucuras que você vai ver agora. Eu duvido que alguém consiga explicar o que é isso. Um cavalo, um búfalo, sei lá. Sei lá o que é isso. Esse cavalo, esse búfalo, na vinheta, ele tá assistindo o plantão policial e ele tá chorando. Imagina só. Imagina só você pedir uma vinheta pra alguém e vem isso. Tudo errado, olha só que desgraça! E não é só essa, temos também outras vinhetas que são tão bizarras quanto. Que horror. Meu pai do céu. Vendo essa aí pela primeira vez, a gente não entende nada. Vendo pela segunda, a gente entende muito menos. O apresentador da Rede TV de Tumbiara voando em um cavalo. Além dos programas locais, eles passavam também a programação ali da Rede TV. Era tudo bem descontraído. Fizeram até uma reportagem procurando um cara com o apelido de ET, que queria arrumar uma namorada. Eles saíram ali pela cidade procurando o cara e a população acabou zoando ele, chamando o cara de feio. A senhora mora aqui há muitos anos já? Tem um tempinho. Qual que é o nome da senhora? Joana Dar. Dona Joana, aqui existe um ET? 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 Alguém tem apelido de ET, alguma coisa assim? E aí pessoal, bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas emissoras de televisão que não existem mais, foram vendidas, passaram para as mãos de outras pessoas e com isso trocaram de nome, programação e viraram outras emissoras. Isso já aconteceu com diversos canais de televisão, então bora lá ver isso comigo. E o povo gaúcho sente uma saudadezinha danada da TV Guaíba. Já falamos dela há muito tempo atrás, eu lembro desse vídeo, e o diferencial é que a Guaíba se orgulhava por ser um canal aberto independente. Muito raro achar uma emissora independente que nunca foi afiliada de nenhuma rede. A Guaíba tinha uma programação voltada para a grande Porto Alegre, falando sobre assuntos culturais, esportivos e jornalísticos, além de femininos, e abriu muito espaço para conteúdo independente. Na década de 90, a Guaíba chegou ao terceiro nível em faturamento e também em audiência. Durante o período em que ficou no ar, se destacou com programas como Cadeira Cativa, Câmera 2 e Guerrilheiros da Notícia. Flávio, não entendi. O balde oferece um curso e avisa que a gente pode perder dinheiro. Não entendi. Para que serve o curso, então? Inesquecível também eram os enlatados da Transtel. Eles eram exibidos no Guaíba Documenta. E a emissora aproveitava muito bem o dinheiro gasto nisso, viu? Faziam questão de exibir os créditos até o último segundo. Na Guaíba também havia a sessão série e até leilão a emissora passava, com alguns artefatos bem interessantes. Tá vendido esse aqui? Vendeu, não temos mais. Olha, esse aqui também já foi vendido, ó. Vendido. Inesquecível também era a música, a gauchinha Bem Querer do Tito Malte, que abria e fechava a programação. Tá, mas o que aconteceu com a Guaíba? Pra você que não é do Rio Grande do Sul, a Record tinha uma afiliada chamada TV Pampa. A Record bem que tentou comprá-la, mas o dono Otávio Gradê nem tchum, não quis. A Record então acabou comprando a TV Guaíba mesmo por 100 milhões segundo estimativas, juntamente com as rádios e o jornal Correio do Povo. A Pampa acabou recorrendo à Rede TV. A Record obviamente não quis mais levar adiante a TV Guaíba, mudou toda a programação e a transformou em uma emissora própria. Eles investiram 4 milhões na compra de equipamentos, os cursos da Guaíba eram meio velhos. Contrataram 50 jornalistas, enfim. Porém, segundo a Folha, a audiência da emissora cresceu muito pouco após as mudanças. A Record ia muito mal de audiência em Porto Alegre. With three, just a bed, a wardrobe, and a bedside table. With just a bed, a wardrobe, and a bedside table. No 3 você encontra o jornalismo verdade da voz do povo. Entrevista com gente que é notícia no plural. Humor de bastinha pra vocês. Opinião e debate com o canal Jovem. Qualidade, eficiência e dedicação.
Essa vinheta com esse coro aí ao fundo era exibida pela TV Potengi lá do Rio Grande do Norte. Eles inauguraram a danada bem no dia 7 de setembro de 1990, no feriado da independência do Brasil. Olha só o dia escolhido. Quem tava em casa aproveitou e assistiu a inauguração. Ou não, né? Vai ver, tava dormindo, afinal era feriado. O canal pertencia ao Geraldo Melo e a Potengi era afiliada da Bandeirantes. Cobriu muitos eventos da região, tinha seus telejornais próprios, mas a crise virou a emissora do lado avesso. A balada pobre da Potengi ficou tão mal das pernas que chegou ao ponto de se desfazer dos próprios equipamentos. Em 2007, o Johnny Sade, presidente do grupo Bandeirantes, se tornou sócio do canal. Eles compraram a Potengi. Hoje ela é a Bandeirantes Rio Grande do Norte. Fica aí de curiosidade, o reflexo do logotipo da emissora lembra muito da Globo por alguma razão. Telespectador, Uberaba é o nosso amor. O canal 5 com você e a melhor programação de TV. TV Uberaba, vai crescer esse amor. Essa vinheta toda animada em preto e branco marcou a saudosa TV Uberaba Canal 5, que sem papas na língua dizia que tinha a melhor programação de TV. Só para constar, o mascote da emissora era um boi. A nossa Uberaba entrou no ar em 9 de junho de 1972 e antes do início das transmissões abriram um concurso para contratar os funcionários. Muita gente aprendeu a fazer televisão na prática mesmo, e na época, meu amigo, havia pouca tecnologia. Imagina só os perrengues que esse pessoal não passava. Pela TV Uberaba o povo se informou com os noticiários, viu inúmeros jogos de futebol e a criançada assistiu vários programas infantis. A emissora tinha uma programação bem diversificada e exibia programas da TV Tupi, da qual era afiliada. Os diários associados tinham cotas da TV Uberaba, mas não era a maioria. Tá, mas o que aconteceu com a emissora? O boi virou sopa. Como a TV Tupi faliu em 1980, a Uberaba se afiliou à Rei, rede de emissoras independentes, e ainda foi afiliada do SBT e da Manchete. Ela acabou sendo vendida para o empresário Ney Martins Juqueira e passou a operar no Canal 7. Em 1987, mudou o nome para TV Regional e muitas mudanças foram feitas na programação, mas sem abolir o conteúdo local. Em 2003, deixou a Rede TV, da qual era afiliada, para ir para a Band. Em 2008, a Regional foi comprada pela Bandeirantes e hoje é a TV Bandeirantes Triângulo. Rede Mulher, essa aí nem precisava explicar para qual público a sua programação era direcionada, né? A Rede Mulher iniciou sua jornada em 8 de agosto de 1994 e foi uma das emissoras de TV aberta com programação voltada ao público feminino. Com esse nome só podia ser, né? A programação era gerada em Araraquara. O fundador foi o Roberto Montoro, que foi um dos antigos executivos da Globo. A Rede Mulher foi criada muito por conta do sucesso que fazia a Rádio Mulher, mas a ideia não deu tão certo assim. A emissora funcionava em estúdios pequenos e tinha uma baixa audiência desde sempre, né? Não havia muita gente assistindo, apesar do grande empenho dos profissionais e da boa vontade da direção em oferecer uma programação diferente e interessante. Logo começaram a vender horário e a Universal acabou se interessando. Tem água aí e comprou a estação. E olha, bem ou mal eles deram uma levantada na emissora. A Rede Mulher passou a ocupar as antigas instalações da Record na Avenida Miura e recebeu novos equipamentos. Mas também riscaram vários programas da grade e mandaram um monte de gente embora. Enfim, gastaram uma tonelada de dinheiro. Eles continuaram tocando a Rede Mulher por mais alguns anos. Havia na programação Mestre Cuca, Cozinha Light, Estilo Saúde, Fato e Verdade e vários programas. A programação infelizmente interessava poucas pessoas, a audiência era bem baixa. Chegou num tempo em que o Grupo Record já tinha em mente a Record News e pensou: putz, a gente tem a Rede Mulher, por que não usá-la, né? A emissora então rodou e no lugar dela lançaram a Record News lá em 2007. Record é essa que existe até hoje. E olha só o que nós temos aqui, a RBS TV é uma afiliada da Globo no Rio Grande do Sul e também estava presente em Santa Catarina. Eu falei estava, isso porque não tá mais. O Grupo RBS sempre foi um grupo muito forte e importante e eles acabaram vendendo as emissoras de SC. Parecia que estava tudo bem por lá até a década de 2010, quando o conglomerado passou a ser investigado pelo Ministério Público. Aí começaram a mandar muita gente embora e logo em seguida começou a pipocar notícias aqui e ali de que iriam passar para frente as emissoras de Santa Catarina. E eles negavam, não imagina, isso não é verdade. Em 2016, eles acabaram vendendo as operações de Santa Catarina para Carlos Sanches, do Grupo NC, e para o Lírio Parisotto. Durante o RBS Notícias do RS, foi ao ar uma reportagem informando: o Grupo RBS anunciou hoje em Florianópolis a venda das operações de televisão, rádio e jornal em Santa Catarina.
Os novos proprietários são dois dos maiores empresários do país. O investidor gaúcho Lírio Parisotto, que tem participação em empresas de diversos setores, e Carlos Sanches, que comanda um dos maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil. Após o anúncio, o Grupo RBS divulgou uma carta aberta aos catarinenses em que agradece o apoio do público e dos colaboradores ao longo de 37 anos no estado. A carta relembra a ação da RBS em momentos dramáticos como as enchentes e em causas da comunidade como a duplicação da BR-101. Em um comunicado, a RBS informou que concentrará suas atividades de mídia no Rio Grande do Sul, estado onde nasceu. Então, nesse processo de venda, a RBS-SC foi aos pouquinhos ali deixando de fazer menção ao próprio nome RBS. Era notório isso nos microfones que passaram a levar só o logotipo da rede nos encerramentos dos telejornais e por aí vai. Engraçado é que o telejornal deles se chamava RBS Notícias. Isso não tinha como esconder, né? No dia 3 de maio de 2017, eles lançaram durante o Jornal do Almoço uma votação para que o povo ajudasse a escolher o novo nome da emissora e das outras empresas. As opções eram as seguintes: TNC, Ligue e NSC. A RBS TV em Santa Catarina vai mudar de nome para ser ainda mais sua. Que nome você quer para a sua TV? DNC, Ligue, NSC. Acesse aminhatv.com.br e vote. Faça parte dessa escolha. Essa TV é sua. Esse nome também é seu. A maioria escolheu NSC, porque os outros, coragem. No dia 15 de agosto de 2017, foi ao ar o último RBS Notícias em Santa Catarina. E o último RBS Notícias em Santa Catarina vai ficando por aqui. Não percam ao vivo no intervalo de Pega-Pega a mudança de RBS TV para NSC TV. E amanhã a gente se vê nova voz na novela Novo Mundo, com a estreia do NSC Notícias, cheinho de novidades. Uma boa noite a todos e até amanhã. E nesse mesmo dia, a NSC TV foi inaugurada por volta das 8 horas e 15 minutos. A Laine Valgas entrou ao vivo no intervalo da novela Pega-Pega, lançando a nova marca. A inauguração contou com a presença do dono do Grupo NC e do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho, e entre outros executivos de renome. Boa noite, Santa Catarina. Eu peço licença para dividir com você agora, por onde acontece neste momento, o evento que marca oficialmente a chegada da NSC TV. A nossa Santa Catarina, que você aí de casa ajudou a escolher como nome da sua TV. Dentro de instantes, você que nos acompanha e todo o público aqui presente vai conhecer a nova marca. Mas antes... 5, 4, 3, 2, 1... NSC TV. Tudo que move a gente. No dia seguinte, estreou o NSC Notícias no lugar do RBS Notícias. O Jornal do Almoço continuou se chamando Jornal do Almoço, preservando uma história de anos e um pouquinho da marca RBS. Agora vamos para Belo Horizonte, Minas Gerais. Era lá que ficava a TV Vila Rica. A Vila Rica era uma emissora muito bacana de se assistir. Ela fez sua estreia nos anos 60 e poderia se assistir no canal 7 VHF. A concessão dela pertenceu ao Banco Real. E a Bolsa de 63, antes de entrar no ar, o Excelsior negociou com Gilberto Faria. Eles compraram um terço da emissora, segundo o livro Glória em Excelsior. Seus equipamentos foram adquiridos na Inglaterra pelo Wallace Simonsen Neto, Wallace Simonsen, fundador da TV Excelsior. Que chique, hein? Bom, não demorou muito para que a rede caísse na crise. Em janeiro de 69, segundo o jornal Correio da Manhã, eles venderam a Vila Rica para os jornalistas Rubens Pontes e Vinícius de Carvalho. Infelizmente, a nossa Excelsior acabou tendo um destino bem cruel e fechou as portas. Com o fim dela, a coitada da Vila Rica foi atingida por uma imensa crise. Em 1973, o Jornal do Brasil noticiou que o canal tinha uma das audiências mais fracas de Belo Horizonte. Ela acabou indo parar nas mãos do João Saad da Bandeirantes, sempre ele, né? Na época, a Vila Rica ia muito mal. Eles deram uma reerguida na emissora, que teve seu nome alterado para TV Bandeirantes Minas.
Cara, se tem uma emissora que é a definição do meme expectativa versus realidade, é a TV Rio, a segunda. A TV Rio abriu as portas em 1988 e foi criada pelo pastor Nilson Fanini. Já havia existido uma emissora com esse mesmo nome. O Walter Clark, antigo diretor da primeira TV Rio, uma conversa com o pastor Nilson Fanini, é que sugeriu esse nome e acabou encabeçando o projeto. No papel, a TV Rio seria uma coisa, mas na prática foi outra. A emissora não tinha como dar certo, porque não tinha dinheiro suficiente para fazer nada. A Rio começou a transmitir com vários problemas e pegando em poucos lugares. A programação era dominada por radiais, clipes enlatados, além de programas jornalísticos. A TV Rio demitiu diversos funcionários com menos de um mês no ar. A situação só melhorou um pouco quando Nilson se associou a Musso Ataíde e comprou boa parte da emissora. Houve mudanças internas e a programação foi reformulada, mas a péssima audiência continuou. A TV Rio acabou virando afiliada da Record, que logo passou a ser dona da totalidade de suas ações. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre algumas emissoras que viraram outras. A gente esqueceu de alguma? Então deixa aqui nos comentários que quem sabe a gente faz uma parte 2. E esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau! Com os apoios de Pedro Gucho, Ian José Silva, Felipe Martinelli Braga, apoiador número 2, Celi Lauderdeio, César Araújo, Mark Ricardo Jogando. apoia.se/Igor C. Barros. Gente, eu vou passar para vocês esta fita, só quero que vocês prestem atenção, galera. Vamos lá, Maca, dá o... Olá, amigos. Um estudante universitário fez algo melhor do que simplesmente ficar protestando contra a reitoria. E resolveu investigar como estão os videotapes das novelas da Salt Cover. Isso mesmo, o famoso arquivo que você viu na série Nada a Ver. Calma, gente. Vamos ter fé, vamos ter esperança. Dá o play de novo. Então vamos ver o que o mano descobriu. Roda Ferreira. O milkshake de Agadir. Novela de Glória Hippo, passada no mundo das 1001 noites, onde o So I was browsing through the internet not too long ago, and I found this YouTuber by the name of Kalobi Productions. And the content within his YouTube platform is a sight for sore eyes. Let me tell you what. No, it's one of the it's honestly one of the most insane YouTube channels that I've ever seen. It's got with content like, you know, it's got cartoon rap battles. It's got 10 things you haven't seen in AAA animation, titles that were fits wrong, just a bed, errors, a wardrobe, errors in and a bedside animation you table. haven't seen. With 3 energetic boys, things quickly the house production that fits quality just a of bed, these a videos is wardrobe, just and a bedside absolutely table. horrific. With 3 energetic It's just terrible. It's disgusting. It's dude. boys, You have to see it for yourself. It's a mess. And I just realized, Just Stop has already done a video on this guy. Oh boy, I'm so original. turned Hey, chaotic. Spock, I heard you're stealing video ideas again. Turned chaotic. What? I would never. Uh-huh, yeah. Alright, fine. But this guy's just too good to pass up. I mean, dude, look at his content. Yeah, I realize. That's why I made that video before. But it seems to me that he's just getting even worse since my video on him. Clearly, in his animation errors videos, it's gotten to the point where he legit calls everything an animation error. Despite Chaotic. things clearly being Chaotic as they went. Hasn't he also, like, lied too? Like, in the same video? Okay, I'm not the only one who sees this, right? Guys, SpongeBob's red tie is actually missing in this shot. The animators forgot. My man, it's clearly fucking drawn in MS Paint, dude. Like, what the hell? Dude, it's almost like he's recording the video while trying to watch the visuals, which is a setup I don't think I've ever fucking heard of before. It's like he's trying to keep up with the video itself. Like he had someone else edit it, then he voices over it. It's such a surreal way of developing videos. There are periods where he speaks too much before a certain section ends. This is the animator's fault. Now, I know that sounds bad. All right, guys, we're going to go ahead and go on to the next one, which is number... And then there are periods where he's clearly seen trying to extend the amount of things he's saying because obviously the editor put too much time in one portion. Guys, Steven Universe is a crazy cartoon. Guys, Steven Universe is a crazy cartoon. He calls Steven Universe a crazy cartoon legit 2 times in a row, back to back. Like, what do you think, Just Stop?
Well, I think he's a total fucking mess as far as production goes, despite it being in his name. Say, oh, well, this is old. I expect animation errors. No, this is the latest season, the latest new episodes, and it's crazy. Let's go on to number 5. Every time he makes a video, it's clear there is no thought put into anything he says. My main theory is that he just has bulletin points for what should be the animation error, and then he just records it at real time while he's watching the clip. I only call it a theory since I can't show him actually doing it, but if you listen to the audio, it's pretty clear. Disappears in the next shot when SpongeBob goes to turn the thingamajig all the way up to 200 and whatever, the precise 298. I guess it suits him better in the end so he can get to 10 minutes and place ads everywhere, but you gotta wonder why he puts outtakes from his recordings in the actual video. Oh, and don't even get me started about the condescension. Like, literally, you can look these up yourself. These are in the episodes, and it's crazy. You can look these up yourself. It isn't too hard to find. And Spock, we can't forget about the helpful hints he gives before doing what the video actually says. Okay, guys, I'm gonna let you know this error, and it has to do with my channel. Now, I don't think you guys can find it out, but if you can, that'll be cool. Here's 5 seconds. Okay, guys, the mistake was that my channel exists, which just shows how close Into demolition mode. to the Stone Age. Were you expecting him to go full Dora Explorer with his audience? Hola, bitches! I mean, what do you expect from a guy who makes videos that only a 6-year-old could reasonably believe are actual errors? Not to mention all those Times cartoon characters swore videos where they don't even actually swear. That curse words was so incredible that the truck had to bleep it out. Obviously, they did that on purpose. Today we're going to be going over 5 Fortnite YouTubers who've sworn. I would be ashamed of you, but I'm not sure those two aren't the same person, so I'll give you an outdated meme pass. But only they went chaotically turned. They went because the chaotic as they went into demolition. Well pleased in my videos, just like Kalobi does. So you want to be like Kalobi, huh? Okay then. God, no, turn it off, turn it off, turn it off, turn it off, no, turn it off. This is what happens when you don't keep bad memes in check. Demo went into. Get back to the damn video. Okay. Turned chaotic as they went into demolition mode. Glorious rap battles yet? Why no, my good fellow, we haven't. Shall we enlighten the audience on what I personally like to call Diet Verbalace? I think it's safe to say that if you haven't watched a Kabosi Productions rap battle, you aren't truly living. I can second that motion. Demolition to demolition mode. You really need to experience. Alright, I say we've talked about it quite enough. Let's actually jump into the channel and watch the videos ourselves and see if it's really as bad as we say it is. So this is Badly Done Chaotic. Bosi Productions Edition, featuring Just Stop. First full-fledged collab on this series. Hopefully you enjoy. Let's take a look. Wake up and get a whiff of the flowers that's got me faded out my mind like I'm sniffing the powder. Okay, I'm not the only one who sees this, right? Guys, SpongeBob's red tie is actually missing in this shot. The animators forgot. I know we mentioned this before, but come on, dude. Look at it. It's fucking laughable. Ooh, SpongeBob's tie is missing, guys. I didn't color pick a brown circle, you know, from SpongeBob's suit and tie. Do the circle tool, bring it out of there. No, I didn't do anything. Turned chaotic as they went into demolition mode. Now, this animation error is pretty hard to find if you're not paying attention to every single detail. Guys, look at Patrick's pants. Look at the color now. It's normal. However, in the second shot, we can see that it's changed color to yellow. It's almost the same color as SpongeBob for some reason. And this is very strange. It's a mistake. You have to love how blatantly wrong this part of the video is, right? He points out a fucking change in color overlay as a complete design error on the animator's part. Dude, the reason the pants are yellow is because the scene itself was given a yellow tint. Demolition mode. Frustrated. Or some sort of like personality. As they went into demolition mode. Frustrated by the constant. With 3 energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant. With 3 energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by Kalobi. It was very frustrated. This is a subtle one, guys. This is subtle. This is so subtle that you would say, well, Kalobi, I really don't know what's going on. I don't know what the mistake is. Is it the Krabby Patty, Kalobi? Is it that the Krabby Patty
mashed together and, well, no, it doesn't have to do with the Krabby Patties. Technically, you could say that, but guys, take a look at this. There's no frying pans on top. Why is that? We see frying pans and above the ketchup and mustard, but in the next shot we don't see that. Alright, first of all, one, that took you way too fucking long to get to the point. And two, I think that's what we call, you know, an unconsequential perspective change, Kalobi. When the animators take into account the angle of the shot and narrow down what's really important to draw and what's not, right? Scaling of the room isn't perfect, obviously, because it's a 2D environment. Attention to detail Demolition is really mode. as important Frustrated. in the background as it is in the foreground where the action is. This definitely might have been some sort of overlooked asset, but it's so fucking unimportant and unconsequential to the point where if any of the Nickelodeon animators even noticed it, they probably wouldn't even cared. It's so trivial. I love this so much. It's so fucking funny. Animation error. Patrick is seen with a hat on the ground. Everything cool, everything is flowing. However, guys, but in a split second, he's just going from talking and he just has it in his hand. Guys, that's an animation error. I don't care how much you guys love Patrick. Guys, Patrick said he was going to pick something up in one shot, and then he did off screen. There's no way he could be that fast. What the fuck do you know? Have you never heard of implied movement? And you gotta love how he says it like people might be blinded by their love for Patrick to defend something that isn't even wrong to begin with. Jesus, man, he picked something up in a shot off screen. He didn't commit a hate crime. This hasn't tainted our image of him in any way. Calm the fuck down. But just stop. The animators need to animate everything. Obviously, they only took it out because the episode was too long, right? Not because, you know, they didn't animate it because animation is expensive. Or, and hear me out on this, as crazy as it might sound, they just wanted to be able to convey two things happening at once without needing to show both on screen because the audience might know better? Nope, can't follow you there. Frustrated by the with three energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the Guys, so the animation error is, can you guess it? Can you find it? This is a hard one to find because it's not what you think it is, I promise you. Probably gonna say it in the comment section down below. So type down below what the animation error is for this. Guys, I'm gonna give you guys a hint. The animation error rhymes with poor. It rhymes with the word poor. Alright guys, I'm not gonna... Oh, great job, Kalobi. Just don't tell us the fucking error. I wouldn't even call this clickbait. It's on a whole nother level. Oh shit. Oh god. Oh dude. Is it the door? Is it the door? It rhymes with poor. Oh my god. Dude. I didn't come onto your fucking video to have an English lesson. I came in here to learn some animation errors, quote unquote. Or I'm twisting a sour. You can never pop my raft. If you make me drop my craft, then I'll remember the hour. Now, this next video is Kabosi's cartoon rap battles. You guys really just have to take a look and see for yourself. Let's jump right into it. They went into demolition. Frustrated. Sonic, don't come to me with all this bull crap. I'm gonna win this easily. You excited, Spock? Shit is about to go down with three energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant with three energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant with three energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant with three energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant with three energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated frustration mode. Frustrated by your girlfriend left because you finished quick. Ooh, you never heard that one before. My hat's off to you, sir. Truly, a master of the one-liner. You're as soft as a Disney princess. Stop trying to act like you're dope. Just stop. Oh, dude. Just stop. You hear him? Frustrated by the constant mess, the wife decided it was time for a change. Leave now. Shit, dude, I'm about to sue this man's ass. He's clearly made a shit ton from these videos, so I'm gonna be rich. As they went into demolition mode. Frustrated by the constant mess, the wife decided it was time for a change. As they went into demolition mode. Frustrated by the constant mess, the wife decided Are you trying to compensate for something by swearing to your child audience? Who won the first round?
don't forget to vote. Yo, so, who do you think won? I don't know and I don't care, but all I can say is that we're the losers here. All of these are really fucking bad. In the SpongeBob rap battle versus Lincoln Loud, I think the fucking Lincoln Loud voice actor is using some shitty free voice modifier. In town, another rap battle against their clown. So nerdy. Unless I'm wrong, and it's just them trying to put a cool filter on the voice. I don't know, it sounds really, really bad. Say what? That isn't his real voice? You're gonna tell me T-Pain isn't a futuristic robot with a silky smooth mechanical voice? Dude, I wonder how many assets they borrow. Everything's so inconsistent with this footage. Sickness and showers, it's been raining diseases, and that snow on the ground has got me insane in my thesis, at least I think so. So, we chose this next video solely because of how fucking hilarious it is. He'll point out the most obvious shit and tell it to us like we're the most brain-dead people on the planet. And that we obviously don't have the IQ capacity to notice that people have a fucking shade of color. There are so many things in the Loud House intro that people have forgotten to notice. How do you forget to notice something? Don't you just, like, not notice it? It's not like you forget to notice something. What the fuck? Near the end of the Loud House intro, all the characters sit down. But there's something that you guys didn't notice. And it's really strange. Let's zoom in and Lucy is smiling. Lucy Loud is smiling. Are you telling me that Lucy Loud is smiling in the intro? Lucy Loud is a character who's all about gloom and darkness. Oh, dude, whoa, you're right. I didn't notice that. But you know, after thinking about it, I don't really give a shit. Of course, Lucy has a tiny smile on her face while all her siblings are happy. It must be impossible for goth people to ever show any positive emotions. Not even the smallest smile is okay. Error! Error! Did you know that when Lincoln is running across the room, he's the only one in his regular color? It was time for a change. Other characters are not? For a chime, it was... Yes, actually, it's the first thing I noticed. I don't think it's possible not to notice that. I think the artists deliberately wanted you to see that. Somewhere near the middle of the intro, they're holding some kind of object, and I'm not sure what this thing is. It literally took me 20 minutes to try to figure out what he's holding. Is it a calculator? Is it a remote? Turn it upside down, it looks like a compass. It says NESW, which is pretty much what we use for a compass. So, is that a calculator? You know, I know Lincoln Loud is smart and everything, but if it's not a remote, why would a remote be near a book and a pencil? I'm starting to think this is a calculator, but type down below and let me know, because I really don't know if it's a remote or a calculator. That's a TV remote. I don't know. For a change. I don't know. It was time for a change. So asking your audience something you didn't notice or don't know what it is in the video, and yet you act like we're dumb in the video. You tell us obvious things like we're dumb, and you don't even know what a fucking TV remote is, dude. What the hell? Come on. When the singer of the wife accidentally gave birth to 3 sons, and they only have one room in the house that fits just a bed, a wardrobe, and a bedside table. With three energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant mess, the wife decided it was time for a change. So, you know, that's just a song, but no, it's actual math. You know, how many of you guys like math? Probably not a lot of people, but... Are you fucking kidding me? Kolobi! Guys, did you know that when he says 1 plus 10, that he means 1 plus 10 equals 11? Wife accidentally gave birth to 3 sons, and they only have one room in the house that fits just a bed, a wardrobe, and a bedside table. With 3 energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant mess, the wife decided it was time for a change. Wife accidentally gave birth to 3 sons, and they only have one room in the house that fits just a bed, a wardrobe, and a bedside table. With 3 energetic boys, things quickly turned chaotic as they went into demolition mode. Frustrated by the constant mess, the wife decided it was time for a change. But what does she say? Well, listen. Those are Lily Loud's golden words. Lily Loud. Bruh, what does this have to do with literally anything? It isn't unnoticeable. He isn't claiming it to be that way. It's just a verbal word that she says in every opening rather loudly. What's so strange about that to where you would feel the need to call it out? And I'm waiting. For what reason did you mention this? Can you tell us what is something that we didn't notice in that scene? What did we miss? Well, the thing that you missed is that
Lucy Loud is walking across the screen, and there's nothing there. It's just a black screen. There's no background.